Olá a todos! Então hoje eu me dirijo a você que tem planetas em Gêmeos e tem planetas em Sagitário e que fazem uma oposição entre eles, ou seja, você pode ter planetas em Gêmeos e planetas em Sagitário, mas não necessariamente há uma oposição. Para esse vídeo eu vou explicar quando há a oposição, ou seja, quando tem uma linha que liga dois planetas a um ângulo de 180 graus. Essa linha é chamada de oposição. Então, somente para quem tem essa linha e não para quem tem planetas em Gêmeos ou em Sagitário. Por quê? Porque você pode ter planetas em Gêmeos e em Sagitário e isso tem uma interpretação. Qual é a interpretação? O planeta em Gêmeos e o planeta em Sagitário. Agora, a linha que a gente chama de oposição, que é quando há uma linha que liga dois planetas que estão um de frente para o outro, tem uma interpretação também. E a gente vai considerar os planetas até Saturno, os planetas pessoais e sociais. A gente não vai considerar Urano, Netuno e Plutão por signo, porque, como eu disse nos vídeos anteriores, eles são de geração. Lembrando aqui que nos vídeos anteriores foi falado sobre Áries, Libra, Touro e Escorpião. As casas 1 e 7, 2 e 8. Então, hoje é planetas na oposição entre Gêmeos e Sagitário. Então, para você que tem planetas em Gêmeos, Gêmeos, o signo, ele tem uma relação com a tua personalidade. Ele tem a ver com a tua personalidade, com quem você é. Se você tem qualquer um dos planetas em Gêmeos, é porque isso faz parte da sua personalidade. Você tem um traço geminiano relacionado a esse planeta. Vamos supor, você tem Marte, que é um planeta super dinâmico no signo de Gêmeos. Isso é uma interpretação, ou seja, você é mais dinâmico, você gosta de ação, você tende a fazer as coisas com mais rapidez, você tem muitas alternativas, identifica muitas alternativas. Isso é uma coisa. Agora, quando esse Marte ele faz uma oposição a um planeta que está lá em Sagitário, aí já tem uma outra interpretação. A interpretação do planeta em Sagitário e a interpretação da oposição entre os planetas que estão fazendo esse ângulo aí de 180 graus. Então, veja bem, se você tem qualquer um dos planetas, Marte, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter ou Saturno, nesse eixo Gêmeos e Sagitário, você então tem um conflito, você tem um desafio. A oposição é um ângulo adverso, é um ângulo tenso, mas que é um ângulo desafiador, ou seja, que ele traz movimento para a sua vida. Os dois planetas que estão em oposição, eles estão de um de frente para o outro em Gêmeos e Sagitário e eles precisam ser expressos. Tanto o planeta da sua personalidade que você tem no signo de Gêmeos, como o planeta da sua personalidade que você tem no signo de Sagitário. Então você precisa expressar a energia desses dois planetas. Só que isso gera um certo conflito e atrai certas oposições na sua vida. Por que oposições? Porque o ângulo de oposição faz com que as pessoas queiram confrontar você atrai para a sua vida certas circunstâncias, certas situações com pessoas que têm mentalidades muito semelhantes à sua. Se eu estou falando de uma personalidade, porque eu estou falando de signo, eu não estou falando de casa, eu estou falando de signo. E de que signos eu estou falando? De signo Gêmeos Sagitário, do eixo Gêmeos Sagitário. O eixo Gêmeos Sagitário é um eixo de comunicação, de expressão, é um eixo de conhecimento. Independente de você ter uma educação formal, de você ter estudado ou não, de qualquer maneira você vai buscar o conhecimento. Não é só as pessoas que têm estudo que têm conhecimento. As pessoas que não estudaram, que não tiveram oportunidade ou vontade de fazer uma carreira acadêmica, ainda assim elas têm o conhecimento daquilo em que elas vão se interessar. Você se interessa por uma determinada coisa, você quer adquirir conhecimento sobre essa coisa. A pessoa pode ser muito inteligente, independente de ter o estudo, de ser intelectual. Então, quando se tem planetas entre Gêmeos e Sagitário, ter conhecimento é importante. E não importa que tipo de conhecimento, no sentido de que é um conhecimento acadêmico ou não. A pessoa quer conhecer sobre aquilo em que ela se sente interessada. Vamos supor, a pessoa tem Marte em Gêmeos, ela vai se interessar em como agir da melhor forma, com a maior destreza possível para alcançar os seus objetivos. Marte é signo de ação. Então, se você tem Marte em Gêmeos, você pode buscar alternativas de ação que levem você a um determinado resultado. Você tem uma tendência a agir prontamente, a ter mais desenvoltura na sua ação. Por que eu estou falando de Marte? Porque eu estou citando um exemplo. Agora, vamos supor que esse Marte faz oposição a uma Vênus lá no signo de Sagitário, que é um signo que está relacionado com questões morais,
que está relacionado com questões de aventura, com questões de dinamismo, de fé, de iniciativa. Então, essa sua motivação, ela pode estar voltada para os relacionamentos, por exemplo. Se você tem Vênus em Sagitário, você é motivado pela aventura do relacionamento, você gosta de sinceridade, você gosta de liberdade. Então, essa Vênus fazendo oposição a Marte, isso vai fazer com que você force, de certa forma, para ter essa liberdade, para manter essa liberdade na sua vida. Você vai agir mais no campo dos relacionamentos. E você também pode atrair para a sua vida algumas confusões nos relacionamentos, porque você pode ter uma tendência a se expressar de uma maneira inadequada e isso vir a trazer um problema para os seus relacionamentos. Digo assim, uma franqueza demais, que é a característica do signo de Sagitário, ou então você quer sempre discutir a relação, ou talvez você tenha dificuldade de discutir a relação, porque quando você vai discutir a relação, você acaba metendo os pés pelas mãos, acaba entrando em conflito com teu companheiro ou sua companheira. Né? Eu estou falando de uma eu estou falando de um Sagitário, uma Vênus em Sagitário que rege os relacionamentos, né? A Vênus. Então, veja, isso vai depender do planeta. Se eu estiver falando de um Mercúrio, por exemplo, em Sagitário, que traz uma franqueza ainda maior, né? Um lado bastante acentuado no sentido também da moralidade e também um gosto por movimento, né? Porque o Mercúrio é regente natural de Gêmeos, estando em Sagitário, ele está em detrimento por signo. Então você pode ter aí um Mercúrio em oposição ao Marte, lá na 3, e aí os relacionamentos já não entram tanto, pelo menos não os afetivos já não entram tanto no assunto, já tem mais a ver com o processo mental, que é o processo mental mais de confronto, de conflito de ideias, conflito de interesses, né? A pessoa age prontamente, não pensa muito. O Sagitário, o Sagitário, ele promete muito, né? E geralmente cumpre pouco, né? É o signo das promessas, das religiões. Então, ele tem aí um lado bastante voltado para um lado de uma promessa e para um lado de ter fé, de ter um pensamento de fé, né? Mercúrio em Sagitário. Então, veja, se você tem essa oposição, é porque algum conflito vem. Eu não estou dizendo que porque você tem Mercúrio em Sagitário, você promete e não cumpre, mas eu estou dizendo que se você promete e não cumpre, tendo uma oposição, você vai ter problemas. Ou porque você promete demais e cumpre de menos, ou porque você fica cobrando ali que as pessoas cumpram a promessa que fez a você, né? Também tem isso. Então, a oposição entre Gêmeos e Sagitário, independente de se for um relacionamento Vênus, e a gente se relaciona também com pessoas que também não são só afetivamente, Vênus representa os relacionamentos de uma forma geral, né? Se for um Júpiter, que é um planeta relacionado ao muito, ao fazer demais, ao ter fé na vida, ao ter entusiasmo, intuição, né? Se você tem aí um Júpiter envolvido com o Sol, né, nesse eixo Gêmeos Sagitário, né, você tem uma questão aí você pode ser aquela pessoa que não foca em nada, tá sempre fazendo curso, sempre buscando conhecimento, interessada em mil coisas e não se prende a nada, não foca, e isso causa um certo problema para sua vida. Muitas vezes você é acusado de fazer coisas demais, passar de um limite, ficar às vezes meio que sem noção, porque passa de um limite. Se existe uma oposição, há uma tendência de passar de um limite quando o Júpiter está envolvido. Ainda mais se for um Júpiter em Sagitário, porém, mas um Júpiter em Sagitário, que é o regente natural do Sagitário, estando numa casa 3, você pode falar demais, falar o que não deve. Júpiter está em detrimento, casa 3 não, no signo de Gêmeos. Júpiter está em detrimento no signo de Gêmeos, porque ele é o regente de Sagitário, que é o signo oposto. Então, se você tiver um Júpiter envolvido aí nessa comunicação, você pode ter uma comunicação que às vezes passa de um limite, falou, depois viu, já era, o estrago já foi feito. Então, você pode ter algumas competições em relação ao conhecimento, você pode ter uma natureza mais competitiva, ou pode vir a ter problemas em atividades que envolvem o conhecimento, ou em ambientes no qual esse conhecimento é adquirido ou é passado, ambientes escolares, universidades. Você pode ter alguma dificuldade com problemas educacionais, questões educacionais,
né? Então, isso é muito comum quando a gente vai buscar o conhecimento e a gente tem uma oposição e nós temos pessoas que vão contra a maneira como a gente pensa, né? E se estiver relacionado a uma ação, Marte está ali por perto. Se estiver relacionado a uma fala ou um pensamento, Mercúrio está ali por perto. Então isso também tem a ver com o signo, tem a ver com o signo. Vamos supor, se for um Gêmeos, ele é muito crítico, né? O Gêmeos, ele é racional, o Sagitário é mais intuitivo. Então essa questão de razão e intuição, você pode ter conflito com isso. Horas você é intuitivo demais, aí pensa, não, eu deveria ter sido mais racional, eu deveria ter pensado mais friamente. Ora você pensa muito friamente, aí você pensa, não, talvez eu devesse ter seguido mais o impulso da minha intuição. Então, muitas vezes você tem uma dificuldade entre conciliar essa razão e essa intuição, porque Gêmeos, o planeta que está em Gêmeos, ele puxa para o lado mais racional. Gêmeos é um signo que está relacionado à inteligência, o lado mais formal da inteligência, e Júpiter o lado mais intuitivo. Então há uma divergência muitas vezes entre ter fé e ter razão. Às vezes você tem fé, outras vezes você tem uma fé mais raciocinada, né? Tem pessoas que têm uma fé, o Júpiter tende a uma fé mais cega, o Gêmeos a uma fé mais raciocinada. Então você fica nesse equilíbrio, desequilíbrio, e que faz com que muitas vezes você tenha problemas até mesmo naquilo em que você traz para a sua vida. Então vamos supor que trata-se de um Saturno em Gêmeos, ou um Saturno em Sagitário. Então tem alguma coisa que limita ali a sua busca pelo seu conhecimento. Você pode ter dificuldade em adquirir o conhecimento, né, em entender as coisas de uma determinada forma, ou então uma certa mente que é muito rígida nas suas ideias. Ou quando tem um conhecimento, você acha o dono da verdade, por exemplo, quando tem um Saturno em Sagitário, a verdade está comigo, não, o que eu penso é que é certo, o que você pensa não é tão certo, e tem uma certa limitação, pode ter uma certa limitação também, na maneira como você vai passar o conhecimento, porque você passa como se não existisse uma outra alternativa, você acaba tendo problemas com as pessoas por conta disso, né, por não flexibilizar o conhecimento. Saturno, ele meio que enrijece a personalidade de acordo com o signo em que está, né? E se for no signo de Sagitário, tem a ver com as ideias, né? Então, eu vi que de acordo com o cientista tal, isso é assim, isso é isso. Mas tem outros cientistas que pensam de uma outra forma, outras formas de pesquisa, outras vertentes de pesquisa. Não, mas você adotou aquela, então você segue aquela. Então, veja, embora o signo de Gêmeos ele seja aquele signo em que ele gosta de pegar várias informações, e por isso que é o signo da inteligência, ele pega várias informações e eles criam, né? Os geminianos, eles criam uma outra informação que eles pegaram como se fosse um mosaico, né? Tem várias informações, eles criam uma filosofia de pensamento ou uma forma de pensamento, né? Isso é uma vantagem que os geminianos têm, que é uma criatividade no sentido da linguagem. Então, embora eles sejam dados ao plágio, também a cópia, eles podem ter problemas, inclusive essa oposição pode indicar também problemas de plágio. Mas o Gêmeos isso, inteligência é isso, né? Essa capacidade de você comungar com várias coisas no qual você aprendeu e passar de uma forma completamente criativa. E o Sagitário é diferente. O Sagitário, ele quer ir mais a fundo nas coisas. O Gêmeos é aquele mais sem foco. O Sagitário, ele já quer ir mais a fundo, né? O Sagitário rege o ensino mais especializado, e os Gêmeos é mais o ensino de base. Então os geminianos são aqueles que escorregam em qualquer conversa, porque eles têm uma facilidade muito grande para adquirir o conhecimento. Então eles pegam um pouquinho dali, um pouquinho daqui, eles sabem um pouquinho de cada coisa, tem uma cultura geral muito vasta e sabem aplicar esse conhecimento no seu dia a dia para ter uma vantagem sobre a sua própria vida. E isso é perfeitamente válido. Agora, quando há uma oposição, isso pode se traduzir como uma certa falta de foco,
uma certa tendência à mentira, à distorção do pensamento, à distorção da linguagem, a distorção da informação, a desinformação, a pegar as coisas meio que pela metade e construir aí uma informação nova. São os fake news, são as questões que estão relacionadas aqui à notícia, à publicidade, que é uma coisa muito rápida, né? E quando a gente fala de um Sagitário, que é o signo da publicidade, a gente está falando o quê? De uma informação que é uma informação que ela é divulgada. Então esse eixo Gêmeos Sagitário é o eixo da comunicação e da publicidade. É o eixo em que a informação ela é passada e os problemas em que derivados dessa informação sobrecaem sobre o sujeito. Por quê? Porque há uma oposição nesse eixo entre Gêmeos e Sagitário. É claro que a casa... O próximo vídeo vai ser sobre a oposição entre a casa 3 e a casa 9. A casa você verifica, a oposição na casa você verifica isso de uma forma mais forte, porque também vai depender do signo, né? Então digamos que as casas elas são da vida e são mais fortes do que os planetas nos signos. Os planetas nas casas são mais fortes que os planetas nos signos. Mas o eixo Gêmeos e Sagitário é um eixo que tem amor pela comunicação, pela diversidade da linguagem, do conhecimento e do mundo das ideias e também do conhecimento mais aprofundado, também do conhecimento científico e também um certo amor à aventura, ao movimento, a tudo que é novo, que é prazeroso na vida. A depender, é claro, do planeta que está no signo de Gêmeos e também no signo de Sagitário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.